começa, claro, trazendo as próximas atualizações da corrida maluca pela Prefeitura de São Paulo, assim, na sua reta final, rumo à decisão no segundo turno do dia 27 de outubro, no momento que o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, candidato à reeleição, como todos sabemos a essa altura, quer atrair o eleitorado de Marçal, dando aquelas piscadinhas, mas sem pedido formal de apoio. E pelo visto, ele já avisou, inclusive, já deixou claríssimo que não quer Pablo Marçal no palanque dele. Vamos ouvir a fala do prefeito. Então, essas questões eu já estou desenvolvendo, já está dentro do meu plano de trabalho, o que ele colocou como proposta. Então, o eleitor do Pablo Marçal é muito bem-vindo. Nós precisamos desse eleitor para vencer a extrema-esquerda, até porque a minha candidatura representa o centro e a direita contra a extrema-esquerda. Eu tenho muita convicção de que esse eleitor do Pablo Marçal virá com a gente e nós vamos ter uma grande vitória nesse segundo turno. Estão falando em 70%. Eu acredito que 90% desse eleitor vai vir conosco, porque nós representamos aquilo que esse eleitor defende. Tenho bastante convicção disso. Então, essas questões eu já estou desenvolvendo, já está... Vamos que vamos. Seguindo aqui adiante, então, com o nosso Morning Show, é o seguinte. Claro que vários limites foram ultrapassados ao longo da campanha, né? A gente lembra do marqueteiro Duda Lima, tendo um soco desferido, um soco seco ali, que nocauteou ele pelo um dos assessores principais de Marçal, ali naquele final caótico do debate do Flow News. Isso para dizer o mínimo, né? Fora os marimbondos verbais que cada um cuspiu na direção do outro ao longo da campanha. Mas olha, a gente ainda tem muito que repercutir. Vamos também trazer as últimas atualizações em relação a Guilherme Boulos, o seu rival nesse segundo turno, candidato do PSOL, que também está de olho no eleitorado de Marçal, acredite se quiser. A equipe de Boulos está mapeando a periferia onde Marçal ganhou, principalmente na Zona Leste, onde ele teve um desempenho impressionante, Vila Prudente, Tatuapé, dentre outros redutos, historicamente alinhados à esquerda, a área mais populosa da cidade, e onde Marçal ganhou por pouco e está querendo ali virar voto rumo ao Boulos. Muita gente aí na internet já dizendo que será o voto boçal ou o voto bolsal. Será que ele consegue? Vamos ver. Eu vou dialogar com os eleitores de todos os candidatos. Existe um segmento do voto de outros candidatos que é ideológico e que aí me rejeita por razões ideológicas, por eu ter lado, por eu ter firmeza. Isso leva, quando você se posiciona, aqueles que estão contigo e aqueles que são contra as suas posições. Mas uma parte importante do eleitorado, independente de que candidato votou expressa por um sentimento de mudança. E nós vamos ver isso nas próximas semanas na cidade de São Paulo. Nada mais previsível do que Guilherme Boulos, com toda legitimidade, tentando pegar para si o mantra, né, de ser o agente da mudança, encarnar esse espírito. Pepezinho, meu querido, podemos trazer, antes de eu ouvir, claro, aqui o Pepe, toda a bancada também, eu vou lançar desde já, claro, a nossa pergunta do dia, a enquete no nosso site. Vem cá, você aí do outro lado, seja no corre do dia a dia, no carro, no trabalho, aqui na tela ou no rádio, você aí acha que Guilherme Boulos vai conseguir os votos do eleitorado de Marçal da periferia? Sim ou não? Muito simples. É uma tendência que está em curso, é uma interrogação no ar, e a gente quer muito ouvir a expectativa de vocês nesse sentido, acessando, claro, o nosso site www.jovempan.com.br. Você pode decretar o seu voto lá para a gente medir o pulso da nossa audiência aqui hoje. Agora sim, abrindo aqui para a nossa audiência, muita gente tentando desmerecer, né, Pepe, esse movimento, porque são aqueles eleitores do Marçal que se investiram tanto, mergulharam tanto na causa, que ainda estão naquela fase da revolta absoluta, da negação absoluta e, enfim, tendo uma reação quase que impensada de apoiar o Boulos como, enfim, quase que um protesto. Você acha que isso vai ter alguma consequência? Eu acho que até tem parcela de pessoas que votaram no Marçal que vão votar no Boulos por protesto. Mas, na minha opinião, estatisticamente é insignificante esse grupo de pessoas, né? A maioria das pessoas que votaram no Marçal, com toda certeza, vai para o Nunes. Daí porque o Nunes está falando que não quer, né, o apoio pessoal do Marçal, porque ele sabe, né, que a tendência das pessoas que votaram no Marçal é votar nele no segundo turno. Agora, o que eu sinto, quando eu vejo esses dois depoimentos, tanto do Marçal, tanto do Nunes quanto do Boulos, né, sobre o segundo turno, é que está claro como é que vai ser a estratégia de campanha, né? O Nunes vai falar que o Boulos é extrema-esquerda, né, uma pessoa radical que queria, de certa forma, abolir o capitalismo, algo surreal, né? Na minha opinião, eu sempre defendo isso aqui no Morning Show e nos programas que eu participo, né, que não existe volta do capitalismo para o comunismo, né? Depois da queda do Muro de Berlim,
O nosso sistema é o capitalista, não tem como a gente mudar o sistema, ainda mais o município de São Paulo virar comunista, né? Isso não existe, não há lógica disso, né? Não há como Boulos ser extrema esquerda e vai defender a apropriação de meios de produção pelo Estado, né? Então isso é realmente absurdo, mas é um discurso e uma narrativa que tem encontrado amparo na sociedade, né? Infelizmente, né? E do lado do Boulos é falar que tem que ter mudança e que o povo está cansado do mais do mesmo e tentando pegar, de certa forma, captar, de certa forma, o sentimento que fez o Marçal ter a quantidade de voto que ele teve. Muitos membros ali, alguns tratados com uma forma até pejorativa, com certo desdém, são tratados como os Marçaletes, né? O pessoal que realmente vestiu o boné do M, fez o M à torta e à direito. Pelo visto, muitos deles ainda estão tentando cravar a tese, né, Jess, de que Marçal quase conseguiu fazer o impossível, tentou subir o Everest sozinho, contra tudo e contra todos, e ele teve, de fato, um desempenho estrondoso diante das condições. Mas o que não apaga que ele pisou em falso diversas vezes e deu motivo para uma possível perseguição à justiça. Dizer que a justiça tem um peso, duas medidas e que tem um tratamento desigual é também uma tese defensável, eu queria te ouvir. Isso tudo porque, como diz aquele velho ditado, né, o problema com as consequências é que ela sempre vem depois. Isso porque a perícia da Polícia Federal confirmou que a assinatura do médico, a assinatura do laudo claramente falso, publicado por Pablo Marçal, ali na antevéspera da eleição, há 2 dias da eleição, é realmente falso. A família do médico veio a público, foi aquele constrangimento todo. Como é que você acha, Jess, que vai ficar a história do Marçal aqui, que já está, enfim, começando a criar o terreno para alçar voos maiores em 26? Sua expectativa? O slogan dele aí na derrota foi 2026 é logo ali. O problema para ele é que antes de 2026 tem as cortes eleitorais. E aí, dentro disso, na minha perspectiva, ele se mostrou como, e assim, vou ser bem sincera aqui, não controlável. E dentro do sistema político, ter alguém não controlável não é algo que é bem visto até pelos próprios políticos. E aqui eu não falo só dos juízes. Então, acho que vai acabar acontecendo uma mobilização em torno da consequência, ou seja, consequências graves para que assim não tenha o risco de surgir o fator Marçal em 2026 e desestabilizar as configurações político-partidárias pelos mais variados locais do Brasil, que foi um pouco o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, um dos blocos mais fortes políticos, recheado ali de MDB, PSD, também vários outros partidos, o dito Centrão, quase perderam a eleição por 2% ali de diferença. Estou falando do prefeito Ricardo Nunes para o Pablo Marçal. Então, isso assusta o sistema político. Então, eu acho que vai ter uma pressão. A gente viu aí ele ser agora colocado também numa pauta ligada ao ministro Alexandre de Moraes, que o chamou para prestar depoimentos sobre o uso da plataforma do Twitter. Então, eu acho que o grande problema é que ele deu muita materialidade também para que isso ocorra, porque é, de fato, um laudo falso, é algo que impactou as eleições, é um crime, uma postagem como essa. Então, são várias consequências que podem vir disso. Mas que ele se nacionalizou, isso é inegável. Eu tenho viajado aí nessa época para vários locais do país e em todos os locais o Marçal tem sido um nome que as pessoas comentam. Mas eu acho que ele não vai poder ser candidato. O Marçal suicidou o seu futuro político ao usar o crime como método de campanha. Basicamente foi isso que ele fez. O laudo falsificado, tentando dar materialidade para uma narrativa que já era, desde o começo, absolutamente imprópria para o processo eleitoral, que é ficar acusando um adversário de usuário de drogas, de usuário de cocaína. Isso é completamente impróprio do ponto de vista político, do ponto de vista democrático. Ele baseou boa parte da sua narrativa eleitoral nessa ideia e tentou materializar essa ideia com um laudo absolutamente criminoso, falsificado. Assim, ele acabou suicidando o seu futuro político. É disso que se trata. É muito pouco provável que ele tenha qualquer chance de manter os seus direitos políticos e não se tornar
inelegível diante de tudo que aconteceu nessa campanha. Você tá menosprezando o efeito Marçal, mano. Desculpa, né? Claro que também concordo contigo, né? A grande possibilidade é ele se declarar inelegível. Mas, por exemplo, a grande chance, né? Esse talvez seja Ele o ser sentimento dele. Inelegível. Sim, se declarar inelegível. Mas a grande chance dele abrir um partido político de direita, por exemplo. Partido marçalista. Mas pra quê, né? gente? E ele conseguiria, para pautar as eleições, ele conseguiria, na minha opinião, montar um partido político de forma rápida, né? E conseguiria pautar as eleições do Brasil todo. Então, o presidente da República tem tantas possibilidades, tem tantas... O buraco é muito mais embaixo. Vários candidatos a vereador que se abraçaram com ele foram um retumbante fracasso nas urnas. Isso mostra que, do ponto de vista de sistema político, de agregação de grupo político em torno dele, não é lucrativo, porque ele conseguiu, de fato, muita visibilidade, muita evidência, 28% dos votos em São Paulo não é nem um pouco desprezível, não é isso que eu estou dizendo, mas claramente ele não conseguiu eleger pessoas em torno dele. Ou seja, é um fenômeno personalista. Rubinho, o Adílio... Aliás, os dois... Desculpa. Adílio não tinha mandato, se colocou nele e foi eleito vereador. Gente... Rubinho colou nele e foi eleito vereador. Ou seja, tem várias pessoas... Graças a este Morning Show, não, mas pelo amor de Deus, então por que ele não... atribuir ao Marçal a eleição de um vereador que já tinha mandato. Mas o seu argumento... Mas, mano, cada vez, por favor. Eu tô rebatendo o seu argumento. Você colocou o seguinte, candidatos vereadores que se fiaram ao Marçal não foram eleitos. Não é verdade, né? O Rubinho, por exemplo, colocou... Muitos não foram. O Rubinho, por exemplo, colocou como marçalista e foi eleito. O Adílio, que não tinha sido eleito... tinha mandato. Que não tinha sido eleito deputado federal e não tinha mandato, colocou favorável ao Marçal e foi eleito. Ou seja, a sua tese é furada. Desculpa. Casualidade. A sua tese é furada. São 2 casos de pessoas que têm vida própria. Quais são os casos de pessoas que não foram eleitas com o Marçal? Daniel José, por exemplo, foi um retumbante fracasso. E todos do partido dele também. Todos os vereadores do PRTB foi eleito. Senhores, meus queridos, vamos lá. Vamos botar a bola no chão aqui um pouquinho. Só para dar um alívio rápido aqui, o nosso querido David de Tasso trouxe uma imagem que estava sendo projetada até há pouco aqui. Pedi para minha diretora Helena também projetar novamente, que é o famoso boné azul do M, que agora, pelo visto, está por R$ 1,99, algo que foi o artigo mais requisitado da campanha, possivelmente. Tava cinquentão. Inclusive, mas é um meme, claro, isso é um meme. Então a gente tá... Com licença, minha diretora Helena, preciso transmitir um raciocínio aqui. Então, claramente, é um meme, mas o pessoal está zoando, faz parte da política, é um esporte de contato, tem toda essa galhofa, tem que agora segurar o tranco, não é isso, David? Exatamente. Essa imagem está circulando nas redes sociais, né, com o valor de R$ 1,99, porque caiu bastante. No sábado, sabe que me ofereceram esse boné? Eu estava numa região na área central aqui de São Paulo, e aí perguntaram se queria comprar R$50, estava o boné. E agora teve essa queda toda. Eu vi por 70, 75, ali no auge, no 7 de setembro. É que você roda mais na região aqui do Jardim. Paulista. Tem que ir no Brás comprar lá. A Paulista no 7 de setembro, acho que... Agora, eu acho que tinha que ser 1,28 para ficar assim categórico. Mas sabe o que eu penso às vezes, gente? Falando ainda do Marçal, será que ele realmente queria se tornar elegível e concorrer à Prefeitura de São Paulo? Porque ele que criticou tanto os jornalistas quando iam fazer perguntas a ele para ter embasamento, para realmente verificar a fonte da informação, para fazer a pergunta a ele, e aí ele solta um laudo falso numa rede social e diz, só repostei. Então, eu acho que essa análise, assim, que deve ser feita também. Será que ele não fez isso só para ganhar mais engajamento e, com isso, ter uma projeção de, eventualmente, concorrer, sim, ao governo do Estado ou até mesmo à presidência da República, em vez de fazer, eventualmente, se ele ganhasse uma gestão fracassada em São Paulo e, com isso, já não ter tanto sucesso na política? Não, historicamente... já estava na segunda rede social... Já estava provando um tsunami de direitos de resposta dentro da própria rede social dele. Ele não mediu as consequências possíveis de uma atitude impensada como essa. Então é isso que eu fico analisando. Mas tudo bem. Jess, qual é a sua opinião? Não, historicamente, ser prefeito de São Paulo é o melhor caminho para não ser presidente da República, né? O Fernando Henrique, inclusive, tem uma frase que fala isso. Fui presidente porque não fui prefeito de São Paulo. Que ele perdeu uma eleição. E aqui nós vimos, assim, do Haddad ao João Dória e por assim vai. E tem essa tese, eu acho que é uma tese possível, mas a grande questão eu acho que o que mais nos assusta é o quanto o dano do laudo
vai percorrer por um longo percurso, até mesmo financeiro, né? O Boulos vai ter espaço para entrar pedindo indenização ao Pablo Marçal. Então, assim, a consequência disso é muito desastrosa. Isso que eu não entendo. Tem gente que fala, tem uma teoria aí conspiratória que ele fez isso para ter visibilidade nacional e vender mais curso. Quantas vezes a gente não ouviu isso em 2016 em relação ao Donald Trump? Que supostamente tudo aquilo era uma ação de relações públicas e marketing para poder garantir um contrato rechonchudo para o aprendiz. A nossa audiência, só a discussão dos vereadores, né? O Capitão Telhado aqui participa também aqui do Morning com a gente, eventualmente. Um abraço pro nosso querido Telhado. Ele falou, o Sargento Nantes colocou no Marçal e foi o quarto mais votado. Colou no Marçal, né? Essa tese do Maio não faz sentido nenhum. Mas o PRTB, ele não fez campanha para PRTB, cara. Ele não fez campanha para PRTB para vereador. Mas então qual é a lógica? Ele não fez campanha para vereador. Mas pense em lideranças políticas. Vamos pensar se ele quisesse, na lógica do PP, montar um partido. Você precisa ser visto como viável e leal dentro daquele partido. Então, pensando nisso, não dá para entender essa estratégia. Outra coisa, vários outros nomes que eu vejo que foram eleitos e que estavam com o Marçal, como o Rubinho, como o Adriles, eles tinham identidade, eles tinham trajetória pregressa. O próprio Rubinho já um vereador da cidade de São Paulo. Então, no final do dia, pode ter um apoio, foi uma adesão, ajudou? Sim, talvez, mas eu acho que a grande questão é, o partido não saiu necessariamente com os eleitos. E aí eu acho que é outra análise. Mas eu concordo, Pepe, eu acho que às vezes se colar com ele para algumas pessoas pode ter funcionado e impulsionado alguns votos a mais. Vamos olhar pra frente aqui um pouquinho também, foi o seguinte, por favor. Não, o que eu coloquei foi o seguinte, o Mano colocou que o Marçal, ele não consegue aderência de vereadores porque não fez vereador. Não é verdade. A maioria das pessoas que colocaram a imagem do Marçal foi eleita vereador. Esse é o fato. Não. Ponto. A maioria não. Faz a conta. PRTB zero. Não, ele não fez campanha para PRTB. Ele não fez campanha para PRTB para vereador, mas seja correto. Eu encontrei muitos santinhos, inclusive sujando a rua, de candidatos do PRTB que colocavam um santinho lá, sujando a rua no dia da votação. Eu não vi o Marçal com ninguém do PRTB. Eu vi diversos. Você viu o Marçal com do PRTB? Eu pergunto Inclusive, à audiência, quem não viu um santinho sujando o chão de candidato a vereador do PRTB usando 28 com a foto do Marçal. As pessoas sabem. Quem viu Marçal fazer campanha para candidato a vereador do PRTB pode tirar a própria conclusão. Né? Eu não vi Marçal fazer propaganda para nenhum candidato a vereador pelo PRTB. Todo mundo que se colocou no Marçal foi eleito vereador, tirando uma pessoa. Bom, eu acho que essa impressão do PP, David, Jess, vocês não acham que pode reforçar a ideia de que sim, Pablo Marçal era independente até das amarras partidárias e que ele tinha, enfim, que ele não era dependente ali dos caprichos do PRTB, de toda aquela galera muito amiga, muito queimada, né? Você não acha que isso reforça a suposta independência dele? Eu acho que sim, acho que pode reforçar a independência, mas aí eu acho que a grande questão é pensar o que isso serve. O prefeito Ricardo Nunes, quando essa notícia que a gente tinha falado, ele falou, foi perguntado, no seu palanque o Marçal sobe? Ele disse, no meu palanque não. E isso está ligado ao partido também, porque o Marçal não traz um grupo político que pode apoiar, que vai ter outras condições. Então, isso na política, querendo ou não, também muitas vezes é rechaçado. Então, se ele quisesse ter base na política, e no Brasil não se faz política sem partido, ele precisaria ali de um grupo político ou de fundar um partido, que nem o presidente Bolsonaro, como presidente, conseguiu fazer, porque hoje está mais difícil aí para conseguir montar um partido. Diferente do Tarcísio, né? Eu acho que um ponto importante nessa história é a que demanda legítima os eleitores que foram aglutinados pelo Pablo Marçal se destinam. Ou seja, qual é o recado importante, para além de todas essas polêmicas de métodos criminosos, há um motivo pelo qual o Marçal teve 28% dos votos. Um motivo legítimo. E aí é preciso refletir nesse sentido. O que é que isso representa? Representa uma demanda de uma classe média emergente que deseja vencer na vida através do empreendedorismo, uma classe média que é integrada com as redes sociais, que tem uma outra dinâmica de mercado de trabalho, que enxerga o mundo de outra forma, muito mais condizente com o século XXI do que as propostas que a maioria dos candidatos tradicionais consegue formular. E isso precisa ser observado pelo sistema político e pelas outras forças políticas para serem capazes de dar respostas ao que essa população demanda.
É por aí, Pepe. David também fica à vontade para comentar. Não, assim, o ponto principal é o seguinte, vamos lá. Depois falam que não deixa eu falar, tá? Não, pode falar, Vamos, David, Vai. vamos contigo. Pode seguir. David de Tasso, complementa aí, por favor. Não, eu discordo deles. Eu acho que sim, o Boulos vai conseguir converter alguns votos do Marçal, porque na periferia as pessoas votam muitas vezes não por uma questão ideológica, mas para resolver o problema. Um exemplo disso, o Ricardo Nunes fez diversas obras em Perus e conseguiu obter êxito lá. Então, assim, essa questão que quem vota no Nunes, quem votou no Marçal, não votará no Boulos. Sim, eu acredito que vai acontecer, principalmente na periferia, essa conversão de votos para o Boulos. Inclusive, ele se reuniu com alguns vereadores, algumas bases aliadas, para estudar as estratégias e ver os bairros onde ele perdeu, para que consiga converter esses votos da periferia. E eu acredito que isso vai acontecer sim. Nessa era da abstenção cada vez mais recorde, da facilidade de você justificar o seu voto pelo celular, você imagina que o pessoal ainda mais ferrenho, porque o Marçal deu uma bela hipnotizada e trouxe um contorno ali meio épico, uma conexão emocional quase com uma parcela muito grande desses pouco mais de 1.700.000 eleitores paulistanos que ele conseguiu atrair. Você acha que essa galera aí pode limpar as mãos e se abster de participar do processo? E pode ser talvez o fiel da balança? Não, alguns sim. É possível que uma parte desse eleitor acabe anulando o voto por não se sentir representado pelo sistema. Pepe? Não, é claro que o Boulos vai conseguir converter alguns votos na periferia, mas sem sombra de dúvida, a maioria dos votos do Marçal vai para o Nunes. Por isso que o Nunes é o franco favorito nessas eleições. Só um ponto aqui, Marinho, queria deixar claro aqui, eu estou colocando, a minha tese é a seguinte, né? Independente do Marçal ser inelegível ou não, perder os direitos políticos pelos próximos 8 anos, o Marçal, ele se engrandeceu, de certa forma, sem juízo de valor, né? Para pautar as próximas eleições, seja criando outro partido político, seja criando um tipo de associação para ajudar candidatos que ele quer apoiar e por aí vai. Isso não dá para a gente negar e recusar. É por aí, né? Sem nenhum tipo de teorização. Nisso, eu concordo com o Pepe, eu acho que ele pautou e que ele vai ser uma figura aí que nós vamos acompanhar bastante por conta disso. Mas voltando ao tópico desse segundo turno, eu acho que no final das contas vale lembrar que a eleição do segundo turno ela é uma eleição de rejeição. E aí nisso é que o candidato Guilherme Boulos tem uma grande dificuldade, porque a rejeição dele é a segunda mais alta do pleito inteiro. A primeira já ficou para trás, que foi a do Pablo Marçal. Então, no final do dia, essa conversão dos votos, principalmente da periferia, ela não casa com várias pautas que eles estão falando. Vou dar um exemplo. Uma das primeiras promessas que o Boulos fez, se eleito ali no segundo turno, foi sobre a questão da igualdade de cargo entre homens e mulheres. Isso não é pauta de periferia. Isso não é pauta que convence eleitor. Isso é uma pauta de um público que ele já detém, que é progressista. E eu vou te falar além. Essa derrota aqui, e considere derrota, o presidente da República fazendo campanha numa cidade que é mais progressista como São Paulo, acaba que teve um peso muito baixo, assim, em termos de votação. Então, se em São Paulo a direita está tendo esse potencial pelo resto do Brasil, isso também é notado. Então acaba que foi uma eleição em que a gente vê uma esquerda muito fragilizada, principalmente nas pautas que têm dialogado pouco ou pouquíssimo, e aí o Marçal e o Nunes tiveram um campo grande para seguir, que são as pautas de empreendedorismo, de dinheiro e todas essas outras coisas. Vamos lá.